Boa noite, pessoal. Estava aguardando aí para ver se entrava mais pessoas. Vamos ver se entra na sequência da aula, o pessoal consegue entrar. Então, a ideia hoje é que possamos avançar. Então, nós estamos falando, nós trabalhamos com a questão das etapas da pesquisa, né? Nós apresentamos enquanto a ideia de pesquisa, enquanto projeto e relatório. Não tem problema, Gabriel. Boa noite, Pedro. E, a partir daquele momento, nós temos quase que um retorno aos tópicos que são contemplados no projeto, mas a gente está vendo cada item do projeto agora. E vocês fizeram como atividade assíncrona a escolha dos temas de pesquisa que vocês gostariam de estudar. Queria ouvir de vocês, inicialmente, se vocês tiveram dificuldades, como que foi a construção a trajeto que vocês percorreram para escolher as temáticas que vocês apresentaram. Poderia começar pela Gisele. Então, professor, eu estava muito na dúvida do qual tema escolher, porque é bem amplo, né? Tem muita coisa que você pode falar, pesquisar. E foi, na verdade, na minha dúvida, eu tinha algumas opções, só que numa conversa em família, em casa, o meu cunhado, ele é do Exército, ele faz parte da saúde e tal, e ele cuida de uma escola do Exército aqui em Ponta Grossa, e ele comentou, sem eu falar nada, ele comentou sobre crianças autistas que tem na escola e a falta de professor de educação física para crianças autistas, porque toda escola tem que ter um tutor, e normalmente é difícil de achar um tutor, né, para cuidar daquela criança e tal, para ficar só com aquela criança. E a educação física é a mesma coisa, tem que ter um professor, um tutor para desenvolver atividades com essa criança na escola. E foi aí que surgiu a ideia de eu escrever o projeto sobre isso, que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, mas eu achei muito interessante falar sobre isso, sobre o quão é importante a educação física para criança autista, o quanto desenvolve, e foi aí que eu escolhi esse tema. Daí eu eliminei as outras opções e nem pensei duas vezes e escolhi, porque eu pesquisei também, tem muita coisa que fala sobre isso, tem muita pesquisa, muitos artigos, e foi por aí que eu escolhi o tema. Muito legal. Obrigado, Gisele. Eu acho que eu já vou até comentando algumas coisas com você, para se pensar nos passos subsequentes. Uma das coisas que a gente faz em termos de avanço de pesquisa é, dentro do projeto, escolher o tema, depois transformá-lo em fenômeno. E essa história que você contou a partir da conversa inicial e desses dados que surgiram, tente aprofundar nesses dados para você usar como contexto da tua redação. Porque você vai começar a explicar e construir no item chamado justificativa do tema, que eles estarão distantes, tá? Então, você dá uma olhada nos editais que tem para os acompanhantes, que tem essas pessoas, coloque no papel essa conversa que surgiu, a bibliografia você já disse que tem bastante, porque você pode utilizar também como contexto para fazer a problematização, né? Você usa como o contexto de problematização e a parte da justificativa você vai usar também como justificativa pessoal, que é por aí que você acabou definindo pela temática que você escolheu, ok? Certo, professor, entendi. Ana Carolina Stanislawski. Bom, então, na verdade eu queria fazer sobre a arbitragem feminina, mas a princípio eu não consegui achar muita coisa. Aí eu fiquei com medo de que na montar a pesquisa, eu não conseguisse ter muito conteúdo. Aí eu fui mais para a parte das mulheres no Aí você achou bastante conteúdo? E achar mais coisas. Sim, aí eu consegui achar. Aí ficou mais fácil para desenvolver. Tá. Então tá bom. Obrigado, Ana. Gabriel? Gabriel Souza.
Então, ele está escrevendo para nós que teve dificuldades na escolha do tema. Refletiu bastante sobre o que queria fazer no futuro e tive a ideia do tema. O Gabriel escolheu, deixa eu pegar aqui, construção de brinquedos nas aulas de educação física. É isso, né, Gabriel? Muito bem. Gabriel Souza, então deixa eu ver se não coloquei errado. Violência em disciplina no esporte. É isso? Legal. Eu acabei de ver ali. Pedro, poderia comentar com a gente como que foi esse processo? Para mim foi interessante. Eu só fiquei um pouco perdido em como fazer o trabalho, como que eu apresentava tudo isso. Eu fiz sobre as aplicações, como as aulas de educação física são aplicadas ao passar dos anos, né, das gerações. E porque eu acho que eu tive um professor que me marcou muito, porque acho que ele foi quem fez eu enxergar o papel do profissional da educação física como um profissional mesmo. Mas, no mais, acho que foi isso. Eu não consegui achar muita coisa sobre o tema, porque é muito difícil, mas foi isso. Tá. Então, eu vou começar com vocês fazendo um pequeno exercício para vocês. Então, muitas vezes, você consegue fazer o que eu estou desenvolvendo ali, pela experiência que vocês vão tendo com relação às disciplinas frequentadas, pesquisa feita, leituras feitas e assim por diante. Mas, em linhas gerais, tem muitas situações que vocês estão confundindo. Tema de pesquisa com título de pesquisa. Porque isso dá uma diferença enorme, principalmente quando você vai pesquisar. Você vai atrás de levantamento de referência, de bibliografia sobre a temática. Então, vocês às vezes estão colocando uma descrição de uma situação que poderia servir de contexto, mas o tema não está explícito, porque essa situação de contexto, ela abrange muita coisa. Essa situação que o Pedro escreveu agora, ela é um exemplo clássico em relação a esse tipo de situação. Beleza, Ana, sem problemas. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, veja o exemplo que eu estava dando para vocês agora há pouco. Vocês têm aqui temas de pesquisa da ANA. Estão conseguindo enxergar? Está aparecendo, professor. Ah, legal. Eu vejo que interessante. Olha, o que eu fiz? Eu coloquei, basicamente, o nome de vocês e a temática que vocês se propuseram. Então, a Ana, ela colocou aqui, ó, Psicologia do Esporte / Instituto Neymar Júnior. Ela estava em formato de título. Mas aqui, se vocês observarem, a temática que ela está se propondo é psicologia, esporte, né? Pode ser esportiva. E um segundo foco que ela está tentando abordar é um projeto específico. Então, o problema é que na redação ela vem descrevendo basicamente a atuação do instituto que ele pretende e tudo mais. Esse tipo de trabalho é um trabalho que normalmente vai ser direcionado na metodologia para estudo de caso, porque é um caso específico. Tá? O Instituto Neymar Júnior. E a temática que ela está querendo trabalhar é a psicologia esportiva. Então, aqui vai ter que detalhar, porque nós vamos ver depois como que nós vamos fazer a delimitação para o fenômeno, tá? A Gisele coloca aqui, educação física para crianças com transtorno do espectro autista. Então, qual é a temática? Educação física escolar, tá? É uma primeira situação, e ter
o transtorno do espectro autista. Então, você tem duas situações. Como você vai delimitar isso aqui, Gisele, vai depender de como que você vai descrever todo esse processo, né? Se você vai para a questão das aulas de educação física, se você vai para a formação do profissional, se você vai para o espaço escolar enquanto inclusão, então você vai ter que começar a pensar nesse contexto para transformar num fenômeno específico, tá? A Ana Carolina está propondo racismo e esporte, que são as duas categorias que ela vai buscar, né, chave. A Ana Carolina Stanislavski, mulheres no âmbito esportivo, dificuldades encontradas e barreiras a serem rompidas, é um título. Mas a temática é gênero e esporte. E aí, para a definição, você vai começar a avançar. Então, a minha pergunta, por exemplo, aqui, a Ana Carolina usou o termo gênero e esporte de forma conjugada para ver o que apareceria de estudos. Essa é uma questão que tem que se pensar. O Caio, basquetebol nas escolas. Mas o tema que ele quer abordar é o esporte, provavelmente como conteúdo no ambiente escolar. Aí entra um problema, porque o basquetebol nas escolas, as escolas têm duas situações que você tem que pensar. Tem o esporte, que é ofertado na escola como equipes esportivas, contraturno e tudo mais, e você tem as aulas de educação física. O que o Caio está querendo avançar? Isso vai delimitar e vai dar quais são as palavras-chave, que são os temas que ele vai pesquisar, que ele vai buscar material sobre esse assunto. O Cleverton falou da importância da educação física em sala de aula, que cabe um detalhe. Eu, particularmente, nunca gostei de iniciar título ou tema com importância. A importância é algo que vocês... é valorativo, né? É valorativo, é importante ou não é importante. Agora, a educação física em sala de aula é uma temática que provavelmente está se jogando para a educação física escolar e aula teórica. Quer dizer, tem material trabalhado nisso? O que os pesquisadores estão falando sobre essa temática? Né? E aí você vai tentar mapear o que eles estão falando para você se inteirar sobre esse assunto e construir teu problema propriamente dito. A Crislane, importância da dança nas escolas é a mesma coisa. Dança enquanto conteúdo da aula de educação física escolar, ou a dança que é trabalhado fora de aula, com alguma atividade, em alguma escola. Tem que pensar nessa situação. O Eduardo, a importância do esporte na infância, quer dizer, esporte infância, né? Aqui tem um problema. Quando vocês estão pegando estas temáticas, vocês não estão vinculando com o ambiente escolar e com a educação física escolar, que é a formação que vocês estão tendo agora. Tá? E isso é importante. O Emanuel está falando de jogos eletrônicos na disciplina de educação física. Aqui você tem a temática de conteúdo da educação física escolar e os jogos eletrônicos que entram. Então, você tem essas temáticas envolvidas. A Emily, a escassez dos materiais e espaços na aula de educação física. Aqui ela está falando de equipamentos, educação física escolar, escola, lúdico, porque ela vai problematizar dentro da questão do lúdico. Então, esse título, falta de materiais e espaço nas aulas de educação física, ele tem que voltar para uma discussão sobre a educação física escolar e, provavelmente, dificuldades, né? Equipamentos, espaço físico, enfim. Vamos ver o que tem sobre isso. Mas, na temática, ela coloca na descrição a questão do lúdico, que não bate muito bem ali, né, com uma problematização que vai ser desenvolvida. A Fernanda, dança na educação física. Eu coloco aqui, dança, educação física escolar, conteúdo. O Gabriel, construção de brinquedos nas aulas de educação física. Aqui, a temática, brinquedo, educação física, e, basicamente, aqui ele fez uma reprodução de um texto que fala da utilização de construção de brinquedos nas aulas de educação física. E, no caso, isso tem uma ideia de intervenção. Eu vou pensar num projeto aqui, vou mostrar, vou realizar essa construção.
com o objetivo de que as crianças possam resgatar memória. Cara, pense da seguinte forma, o conteúdo aqui é uma das perspectivas, conteúdo da educação física escolar, ela entra como um dos temas para se discutir. Então, o que se produziu sobre essa relação brinquedo, brincadeira, lúdico e educação física? Pense que vocês estão pensando num projeto de pesquisa. O Gabriel, violência e indisciplina no esporte. Na realidade, ele está com o tema de violência, regras, esporte, né? Porque a disciplina ou indisciplina, ela surge com a perspectiva de uso de regras. Então, basicamente, ele está trabalhando com aquelas temáticas que saem da delimitação do ambiente escolar, que é o ambiente que vocês estão desenvolvendo o curso de vocês. Então, pense em acrescentar uma temática da educação física escolar dentro dessa perspectiva. A Gabriele, cultura corporal. Quer dizer, enquanto intervenção, enquanto teoria, né, tem que verificar como que ela vai... Mas é cultura corporal, beleza. E aí, o que nós estamos propondo, ela vai fazer um levantamento do que tem de produção nos últimos 5 anos de cultura corporal. O Igor, tecnologia e educação nas escolas em meio à pandemia. Então, aqui está bem delimitado, né? Tecnologia, educação escolar e pandemia. E aí tem que, talvez, ver o que tem de produção na educação física, né? Porque é a área que vai te puxar para a tua realidade, daí você faz a delimitação. A Isabela, preconceito no futebol feminino. No caso dela, esporte, gênero, e está delimitando para o futebol. Tudo bem, mas e se você trouxer para o ambiente escolar? Você não pode tentar mapear se existem pesquisadores publicando sobre a questão do futebol enquanto conteúdo para trabalho com as meninas na escola? Você está trabalhando questão de gênero, e você vai ver o que produziram sobre isso. Porque o futebol feminino propriamente dito, você está colocando numa dimensão muito maior que o ambiente escolar. E o ambiente escolar é um espaço para vocês que delimita as pesquisas, pelo menos nesse momento. Porque vocês vão ter a oportunidade de pensar em outros projetos mais tarde. A experiência do esporte nas aulas de educação física, utilizando o modelo de ensino de uma unidade didática do futsal, da Letícia. O problema é que ela fez o resumo de um texto sobre isso daqui. Isso aqui é um título de um texto. Mas a temática que ela se propõe aqui é o esporte, educação física, né, o esporte enquanto conteúdo, né, na educação física escolar e a perspectiva didática. Quer dizer, se esses 4 tópicos aqui, no caso educação física e escolar, tá? Porque o termo educação física é um termo amplo que remete para várias possibilidades. Então, nós estamos falando da educação física enquanto a disciplina. Tá? A Nicole fala do taekwondo nas escolas, né? Ela usa uma citação para poder... Ela fala que trabalha taekwondo. E aí os temas, né? Educação física escolar, esporte, talvez lutas, né? Na escola. Então, o conteúdo ele entra forte também. O que tem de produção sobre o uso do taekwondo enquanto conteúdo da educação física escolar? Pode ser essa delimitação. Pedro Henrique, aplicações das aulas de educação física ao passar de gerações. Pedro, você aqui está falando de educação física escolar e você está dando uma delimitação histórica. E aí, cara, para você abordar isso, você tem que buscar com essas palavras-chave, educação física escolar e história, para você verificar, dentro de uma delimitação temporal, o que se produziu sobre a perspectiva da história da educação física. E aí você vai inserindo outras palavras na medida que você for levantando material. Mas, o passar de gerações, você tem um título que te reporta muito para o trabalho empírico. O que é um trabalho empírico? Era você tentar resgatar outros profissionais de educação física mais velhos e ter um relato deles sobre como que se trabalhava a educação física. Aí a tua temática seria memória, educação física escolar e história.
Por quê? Porque você está pensando em resgatar na fala de profissionais que já se aposentaram como que era o planejamento daqueles professores. E aí você vai tentar fazer essa reconstrução. No momento, eu acho que não é o melhor caminho. Período de pandemia, você vai ter dificuldade de uma série de coisas. Então, pense, no primeiro momento, em falar, verificar o que existe da educação física escolar e história. A Raíssa fala de inclusão de crianças deficientes na escola. Então, as temáticas. Inclusão, deficiência e escolas. Eu acredito que a educação física escolar poderia ser um novo tema incluído, porque você vai buscar a produção. Quanto de produção existe sobre inclusão e exclusão? Quantos textos vocês localizaram sobre inclusão e exclusão de deficientes? Ambiente escolar e educação física. E aí você vai garimpando para fazer o levantamento do material para vocês poderem trabalhar. A Tassiane, influência dos exercícios físicos na vida de pessoas com arritmia cardíaca. Ela está querendo trabalhar exercício físico, que pode ser atividade física, e em cardiopatas, pessoas com problema cardíaco. O único problema é que você não trouxe essa discussão para o ambiente escolar, né? E aí teria que dar uma olhada nisso também. Vitor, a falta de interesse pelo jogo de xadrez. Quer dizer, vocês conseguem perceber a diferença em todos esses, o que é um título e qual é a temática? A temática aqui é jogo, xadrez, você poderia colocar aqui escola e educação física e ver o que se produziu sobre essa perspectiva. Porque quando você coloca um título desta forma aqui, basicamente você já está afirmando, você já está dizendo, olha, eu vou relatar a falta de interesse que existe no xadrez. Você tem que pesquisar para ver se há falta de interesse do jogo de xadrez. Mas falta de interesse de quem? Onde? Quando? Então, lembra que naquela aula anterior, eu vou interromper aqui com vocês agora um pouquinho. Vocês lembram que em aula anterior eu tinha comentado com vocês que nós íamos focar para vocês fazerem um projeto sobre o estado do conhecimento, sobre a temática que vocês escolheram? O que é o estado do conhecimento? Vocês vão construir o projeto para depois fazer o levantamento do que vocês conseguirem encontrar sobre aquela temática dentro de uma delimitação que vocês vão fazer o projeto de vocês, e aí vocês vão ler, escrever e fazer um artigo relatando o que vocês encontraram, o que eles pesquisaram, como que eles pesquisaram, quais os autores que serviram de base, quais os resultados que eles chegaram. Então, você vai fazer um mapeamento desse tipo de material. Então, a temática de vocês não dá para confundir com o título. Então, o futebol feminino e a questão do preconceito. Opa, então eu estou trabalhando. Futebol é esporte. Esporte é amplo, ele vai trabalhar com uma série. Se você definiu que é uma categoria masculino e feminino, então você vai discutir a perspectiva de gênero. E aí você pode incluir outras, como preconceito, ou alguma coisa, alguma palavra parecida com essa, para você poder avançar. Bom, dito isso, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Mostrar não, quero. Eu estou abrindo uma página em branco aqui. Deixa eu ver. Professor. Oi. Então, é sobre o tema, como vários temas, vários assuntos têm vários caminhos, a gente tem que escolher para falar, então, um caminho, por exemplo, no meu caso, tem várias direções que eu posso seguir. A dificuldade da criança autista conseguir um tutor, o desenvolvimento da criança com a educação física, então eu tenho que escolher uma linha e falar só sobre ela, um pensamento, um tema. Na realidade, não. Lembra que eu falei para você que você tem essa história que você começou a me contar, ela vai ser usada como contexto para fazer o teu projeto? Sim. Na realidade, o teu projeto de pesquisa vai ser construído para você tentar pesquisar em alguma base de dados, ou em alguma revista, ou em várias revistas, o que existe de produção científica referente ao transtorno do espectro autista e educação física. Então, é mais ou menos assim, se você
na redação, que eu vou mostrar lá, vou retomar para vocês verem como que se constrói. Quando vocês começam a fazer a problematização, você começa a descrever um fenômeno, que isso está, um fenômeno que está acontecendo, que tem destaque na sociedade. E, no teu caso, foi a indicação inicial de que as escolas não têm profissionais de educação física que trabalhem com crianças dessa realidade. Então, você vai construir tudo isso e lá no final, a tua pergunta de pesquisa vai ser o que existe de produção sobre o trabalho de pessoas com transtorno de espectro autista e educação física, ou inserção de pessoas de transtorno no ambiente escolar. Você entendeu a lógica? Porque daí você não tem que definir um caminho que você vai seguir. Você vai tentar, dentro da produção que existe, que você conseguir localizar, você vai tentar mapear o que eles estão dizendo e como que eles chegaram a determinados estudos e por onde que eles desenvolveram. Aí você, quando conversar comigo sobre isso novamente, você vai falar assim, olha, existem vários estudos que trabalham com o transtorno do espectro autista. Tem na linha da psicologia, tem na linha da didática, tem na linha da educação. E foi lá, você entendeu? Você vai mapeando o que essas pessoas falaram. Isso é você usar uma situação da questão de contexto. Eu vou para frente aqui para tentar mostrar para vocês. Entendi, professor. Oi? Entendi mais ou menos, professor. Legal. Então, vamos lá. Compartilhar. Isso daqui é um projeto de pesquisa, ó, que é do mestrado. Mas, olha, a capa, né, o título vem aqui. Aqui está uma pequena descrição para dizer para que serve. Depois ela tem o sumário, que apresenta essa estrutura do projeto, tá? Depois ela começa a apresentar a temática de investigação. Aqui já há uma apropriação do que alguns autores de metodologia falam para a escolha da temática. Então, ela coloca assim, ó, a fim de delimitar a temática de investigação, que no título você vai bater e vai falar assim, ó, ela está falando de relações de gênero, né, mulheres encarceradas, com o mundo extramuro, quer dizer, em tempos de pandemia. Então, o que ela está falando? De sistema prisional, relações de internos com externos, né, e a questão de gênero. Aí, ela vem aqui e vai delimitar. Então, ela usa uma citação e apresenta. Tema de interesse, é um sistema prisional e encarceramento. Ela que escreveu, então ela está com uma pirâmide invertida. Quem? O sistema prisional e encarceramento das mulheres, está em negrito. Aquelas perguntas que vão se fazendo na metodologia, ela faz a citação e vai preenchendo do lado. Aí ela tem o título, que é a estrutura lá do mestrado que pediram assim, daí a área de concentração, que é do programa, a linha que é do programa, o resumo do projeto dela, aí ela vem para a apresentação do problema. No caso de vocês estão construindo, quais são digamos assim, as partes que constituem um projeto. Então, vai lá, tema, problema, objetivos, justificativa, metodologia, produção, literatura, cronograma e referências. Essas são nessa estrutura, são esses os itens que vocês vão ter que definir. Então, vamos pegar assim, ó, tema de pesquisa do Vitor. Vamos colocar aqui. O Vitor vai trabalhar com a perspectiva do
educação, colocar assim, educação física escolar, jogo e xadrez. Então, no projeto dele, no tema que ele vai escolher, ele só vai colocar o tema. Quando ele vem para o problema, ele vai construir uma redação agora, em que ele apresentará 2 pontos. Síntese, metodologia e como se constrói um problema de pesquisa. Aí ele vai pegar e vai contextualizar o tema, está ali em cima, vai contar de onde que surgiu o tema ou algum fenômeno que ocorre do uso do xadrez enquanto conteúdo, enquanto jogo nas aulas de educação física, e ele vai tentar contextualizar isso, e ele vai finalizar com a pergunta de pesquisa. Porque, como vocês viram, o problema de pesquisa ele tem que ser um problema que seja colocado de forma interrogativa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, no caso do exemplo que eu peguei com vocês, que é o do Vitor, eu volto aqui para vocês darem uma olhada, o Vitor, aqui, ó. O Vitor vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar esse texto dele aqui, que foram os motivos pelos quais ele escolheu, que ele estava contando. O Vitor vai pegar no projeto dele e vem aqui na justificativa, colocar esse texto que ele colocou ali inicialmente, mas ele vai fazer uma introdução da justificativa dizendo, por exemplo, projeto justifica-se pelos critérios de relevância pessoal, científica, social, contemporânea. Então, na aula de vocês tem isso daí. E ele vai se perguntar o que seria a relevância pessoal. Vamos ver no texto dele, olha, embora o xadrez seja um jogo conhecido por praticamente toda... Entretanto, são poucas as pessoas que têm a aprender para... Portanto, para que o xadrez seja um jogo... Quer dizer, quais foram os motivos de relevância pessoal para ele para ter escolhido esse jogo? O que seria relevância pessoal? Basicamente, os interesses individuais sobre o tema. Nesse sentido, xadrez fez parte de momentos na vida do pesquisador. E ele vai desenvolver essa redação. Depois ele coloca o que é a relevância contemporânea. O que é a relevância científica. Então, isso que é usar os critérios de referência e construir uma redação em cada um dos critérios. Você está fazendo uma conversa entre a metodologia, entre um referencial metodológico de como se faz um item chamado justificativa, e você vai criar os argumentos que vão surgir. Acadêmico ou científico, você vai dizer se existe muita produção, pouca produção. Mas o que eu queria mostrar é que vocês vão colocar na estrutura
o tema que vocês escolheram e aquela redação de por que vocês escolheram e como que levou vocês a escolherem, vocês vão apresentar no item chamado justificativa do projeto. Até aqui, tranquilo? Como é que foi até aqui, moçada? Então, desse primeiro texto que vocês entregaram ali, nos itens que compõem o projeto de pesquisa, vocês já vão colocar os argumentos no item chamado justificativa. E o tema, somente o tema que vocês escolheram. Não precisa ver com redação. Tudo bem? Gisele, tranquilo? Tudo certo, professor. Oi? Tudo certo, professor. Legal. É que quando se fala muito rápido, dá eco aqui, eu não consigo ouvir, porque estou sem microfone de ouvido. Tá? Mas legal. Então, muito bem. Qual que é o passo seguinte que vocês têm que fazer? O que vocês acham que seria o passo seguinte em relação ao projeto de pesquisa de vocês? A revisão literária? Não, não. O próximo passo de vocês está aqui, ó. Vocês têm aqui, ó. Vocês já escolheram o tema, certo? Agora vocês vão construir o problema de pesquisa. Perdido que segue de roteiro, galera. Então, vocês vão construir o problema de pesquisa. Qual o caminho do que nós já vimos em aula que vocês acham que vocês devem seguir para construir o problema de pesquisa? Um deles é vocês pensarem em como que vocês vão delimitar a temática. Vocês já escolheram a temática, vocês já têm parte de argumentos lá para justificativa. Então, vocês têm que transformar o tema em fenômeno. Veja que tudo que eu vou falar agora são informações de metodologia para vocês construírem a redação. Então, vocês vão construir uma redação mostrando como que vocês fizeram essas etapas. Então, o problema de pesquisa de vocês, ele vai iniciar com um primeiro passo. Aí eu disse aqui o que vocês... são as etapas aqui que vocês vão fazer, né? Construir uma redação que apresentará a síntese metodológica como constrói um problema de pesquisa. Então, por exemplo, para cumprir isso daqui, vocês podem iniciar falando assim. Para a delimitação de um tema de pesquisa. Então, lá no livro de metodologia, lê algum autor, faz a síntese dele aqui, né? Do que eu trabalhei já, do que eu já li, eu vou dar essas argumentações. Para a delimitação de um tema de pesquisa, um dos caminhos possíveis seria a transformação do tema em fenômeno. Como fazer isso? Muito bem. Isso aqui é a redação que eu já estou tentando construir para o meu problema. Então, eu vou colocar a parte metodológica primeiro. Então, vamos lá. O que é tema e o que é fenômeno? Então, veja a diferença. Fenômeno versus temas. O fenômeno tem características próprias e ocupa um lugar no tempo. Pessoal, isso daqui tem que estar bem claro. Fenômeno tem características próprias e ocupa um lugar no tempo. Assim, o fenômeno existe, tem essência e é objeto de conhecimento científico. Se o pesquisador pensa em termos de fenômeno, não precisa analisar todos, pode escolher alguns, pensa em suas características no tempo e no espaço, lugar. Essa citação vocês vão encontrar no livro do Richardson, 1999, página 57. Então, o que significa isso? Significa vocês voltarem para os temas de vocês
e começar a pensar, no caso aqui, tempo e espaço, né? O que eu posso fazer aqui? Eu só vou colocar entre parênteses, porque eu tenho que pensar. Eu quero estudar cultura corporal. Eu posso perguntar primeiro, cultura corporal, quando e onde? Então, vamos responder isso daqui. Então, eu quero estudar a cultura corporal, onde? As pesquisas realizadas, publicadas desde 2000, vou colocar aqui, 2017, opa, 2017, nas bases de dados, na base de dados periódicos. Então, veja, isso daqui, ó, é uma delimitação e transformação em fenômeno. Por quê? Antes era só o tema, cultura corporal. Quando ele falou que eu tenho que ter o tempo e o espaço, eu estou falando, ó, que era cultura corporal nas pesquisas publicadas. Você pode até falar, fazer uma redação direta. Tira aqui, ó, 2017. As bases de dados do periódico CAPES desde 2017. Então, eu transformei o meu tema em fenômeno. Vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem. Eu quero dizer o seguinte: vocês poderiam me dizer se vocês percebem a diferença de delimitação só com aqueles dois critériozinhos aqui, só com esses dois critérios de tempo e espaço? Você tem uma descrição maior e você tem uma delimitação que você já está direcionando. Eu vou estudar cultura corporal onde? Nas pesquisas. Publicadas onde? Na CAPES. Então, delimitei espacialmente. Agora, eu preciso de tempo. Desde quando? Desde 2017. Vocês vão ver depois que essa delimitação de tema, né? Por que 2017 e por que essa escolha de dados? Quando vocês olham para o projeto de vocês, você já tem que visualizar que vocês vão fazer o seguinte. Na metodologia, vocês vão colocar aqui delimitação temporal e espacial. Quais os critérios metodológicos usados para delimitar tema? E aí vocês têm que ler lá quais são os critérios para delimitação. Pega um livro de metodologia e vai numa parte de delimitação. Vocês vão descobrir, vão poder citar de algum autor, que existem alguns autores que dizem que a produção mais recente, a produção científica, considerada mais recente, seria a produção dos últimos 5 anos. Por quê? Aí você vai ler lá, vai ter um motivo. O cara vai falar o seguinte, não, é que quem faz pesquisa de mestrado e doutorado, ele leva ali de 2 a 5 anos para fazer o trabalho, e aí eles transformam para publicar os artigos deles. Então, aquilo que foi publicado nos últimos 5 anos levou um tempo para ser construído, mas é o que tem de mais recente na nossa produção científica. E a delimitação espacial? Lembra da aula que nós tivemos lá dos canais formais?
Delimitação do periódico CAPES é por quê? Descreve o que é o periódico CAPES e vai mostrar um nível de importância. Vai lá na base, busca os dados, para qual a função dele, para quem que foi construído, quanto que existe de produção lá dentro, quanto que vocês localizaram. Então, vocês vão preenchendo, vocês conseguem perceber que na medida que vocês tomam uma decisão, você já tem elementos para começar a construir o tópico seguinte. E está incompleto, mas você já está fazendo a articulação. Eu transformei o meu tema em fenômeno. Na medida que eu fiz isso, eu peguei um conceito, apresentei o que é e fiz a delimitação. Muito bem. Deixa eu ir lá para frente, que eu quero mostrar para vocês uma outra parte que vocês vão pegar, por exemplo, o Kivy e o Campeold. O Kivy Campeold, ele trabalha com os 3 atos do procedimento, né? Seriam a ruptura, depois seria a construção e depois seria a verificação. Então, na problematização, vocês vão trabalhar com o conceito de ruptura. Vocês vão ler o Kivy Campeold e vão falar, olha, Kivy Campeold, no seu livro tal, apresenta como um ato no procedimento de pesquisa, um dos 3 atos, a ruptura. O que é a ruptura? Vocês lembram o que é a ruptura? Ruptura é o seguinte, quem que está aí na aula? Eu não estou vendo agora, o Pedro está aí. Beleza, Pedro, você vai, de repente, delimitar aqui, né, educação física escolar na produção científica no Cielo nos últimos 10 anos, com foco na história. Né? Você delimita esse tempo e espaço desta forma. O que seria a ruptura em relação a esse tema aqui, Pedro? Então, vamos ver um conceito lá de ruptura. Na nossa bagagem supostamente teórica, comporta numerosas armadilhas, dado uma grande parte das nossas ideias se inspirarem nas aparências imediatas ou posições parciais, frequentemente não mais do que ilusões e preconceitos. Construir sobre as premissas equivale a construir sobre areia. Né? Daí a importância da ruptura, que consiste precisamente em romper com os conceitos e as falsas evidências, que somente nos dão a ilusão de compreender as coisas. A ruptura é, portanto, um ato construtivo do procedimento científico. Se você prestar atenção e você fizer essa citação, o que você vai descobrir? Que a ruptura nada mais é do que você vir na tua temática e colocar o que eu sei sobre as abordagens, a abordagem histórica da educação física escolar nos últimos 5 anos? Eu não sei. Não sei o que eles produziram, o que eles focaram, o que tiveram. Mas eu quero saber disso. Então, eu tenho que romper com aquela vivência que você teve, que teve um professor que te marcou, e achar que aquilo é uma falsa ilusão, que a história da educação física naquela década tenha sido daquela forma. Pode ser que para o teu professor ele tenha trabalhado aquilo, mas isso corresponde à área de educação física escolar? Eu tive a educação física na década de 10, ou na década de 10 agora, do século XXI. Quer dizer, o que a produção científica fala sobre a educação física escolar nesse período? E aí você já conseguiu levantar uma preocupação, uma pergunta que vai te levar justamente a você estabelecer essa ruptura. Então, qual que é o procedimento que vocês têm que fazer para ter a ruptura? Vamos pegar aqui de novo. Lembra da aula que eu usei para vocês aqui, esse modelinho? Então, veja, o que vem a ser? Vamos pegar aqui, ó. Definição do fenômeno. O que nós tivemos antes do fenômeno que vocês já definiram? Tema de pesquisa, correto? Então, vocês tiveram o tema, vocês agora sabem como que vocês transformam em fenômeno.
Transformando em fenômeno, vocês vão transformar o fenômeno numa pergunta de partida, que é o fenômeno em formato de pergunta. Como assim, professora? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Lembra que nós pegamos aqui deixa eu ver. Cultura corporal. Então, cultura corporal, eu fiz a pergunta, onde e como. Aí se transformou em isso daqui. Agora, se eu quiser transformar isso numa pergunta de partida, como que vocês fariam? Esperando, quem não vai se aventurar? E se produziu sobre cultura corporal, pesquisas publicadas em base de dados classificadas desde 2017? É uma pergunta inicial. É uma pergunta inicial, que vocês vão colocar aqui, ó, de que forma? Eu estou construindo o meu problema de pesquisa. Então, eu vou trazer aquela pergunta e vou trazer para cá. Deixa eu pegar ela aqui. Está mais difícil do que eu pensava lidar com todos esses trecos abertos aqui. Então, olha, eu tenho aqui o problema, né? Eu fiz a delimitação do tema e transformei em problema, em fenômeno, perdão. E aqui eu vou colocar agora a questão da ruptura e pergunta de partida. Como que eu vou fazer isso? Eu vou descrever o que é cada um desses e vou trabalhar com essa pergunta de partida. Na medida que eu fiz essa pergunta de partida, eu vou lá de novo no livro que campeou e digo assim, olha, o que ele vai falar? Você faz uma pergunta de partida que você vai construir seus objetivos iniciais. Quais são teus objetivos iniciais dentro dessa lógica? Tá? Objetivo, mapear a produção sobre cultura corporal do periódico TAPS desde 2017. Ou, o objetivo geral teu vai ser apresentar o mapeamento da produção sobre cultura corporal do periódico CAPES desde 2017. Então, eu tenho objetivo específico. Depois eu vou pensar aqui nos objetivo geral. Daí eu tenho os objetivos específicos. Muito bem, mas eu estou ainda na construção da minha problematização. Então, fiz uma pergunta de partida. O que ele propõe aqui? Lembram? Você vai para as entrevistas exploratórias e para as leituras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um primeiro levantamento sobre a cultura corporal, né? E se eu fosse aquele caso da história de ir lá atrás dos professores de educação física já aposentados, você ia para as entrevistas exploratórias para construir a sua problematização. Mas aqui você vai tentar levantar inicialmente o que vocês acharam inicialmente de cultura corporal. E depois que vocês fizerem essas leituras, vocês vão construir a redação para chegar basicamente na pergunta problema. Então, só lembrando aquela aula que nós tivemos lá no passado, lembra? Escolha da temática, que aqui você joga lá para justificativa, transição de tema e problema. Lembra que nós fizemos isso? Definida a temática de estudo para apresentar pesquisa, cabe a formulação da problematização. Um projeto de pesquisa definido a partir de sua problematização.
uma das formas de estabelecer a transição seria a transformação do tema para fenômeno. Por que desta necessidade? Considerando que matemática é ampla e pode comportar diversas abordagens, o fenômeno, eu usei o Richardson, e mostrei aquilo que mostrei, o que era o fenômeno. São duas informações, situações que devem se atender: definir o tempo e o espaço do tema escolhido. A escolha do tema da inclusão, que essa foi a temática nesse dia de aula, foi delimitado no espaço considerado as aulas de educação física, mas só falta detalhar onde e quando. Onde, pelo fato de que as aulas de educação física podem ser entendidas, que aulas podem ser entendidas como se apostar para a divisão de escolas públicas e privadas. Estão entendendo que eu vou construindo a redação e eu defini aqui o tempo e espaço. Kivet, Campion e Oates, que é aquilo que eu mostrei para vocês, apresenta a estrutura de formulação do problema de pesquisa que passa pelo conceito de ruptura. Então, está aqui a ruptura. Por isso mesmo, será necessário aporte teórico para que possamos romper a noção de conhecimento existente até aqui, pelo autor deste projeto, no sentido de ampliar conhecimento em bases concretas. Romper para os autores seria romper com os conceitos e falsas evidências. Fiz em forma de pergunta. Quais seriam esses conceitos e essas falsas evidências? Então, a ruptura é um ato construtivo, descrito o fenômeno e a pergunta de partida, e aí você vai definindo e vai construindo a tua redação até o momento que você apresenta as leituras e você termina com as tuas perguntas de pesquisa propriamente dita. E aí você consegue fazer o item chamado problema. Então, conceitualmente, como que nós podemos trabalhar problema? Isso daqui, essa apresentação, ela é a partir do livro, um livrinho azul, da Minai, que é Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Foi publicado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pela editora Vozes, lá de 2009. Aqui eles dão os critérios dessa trajetória de investigação. O tópico de investigação, você vai escolher o seu tema. Depois você tem que delimitar o teu problema. Depois, definição do objeto e objetivos, marco teórico, a escolha dos instrumentos para a coleta de dados, se for o caso, e a exploração de campo. Quais são os instrumentos mais adequados para você fazer a investigação? Eu vou fazer a pesquisa bibliográfica. Beleza. São outros critérios aqui, ideológicos, científicos, que não veio o caso que nós fazemos agora. Mas, basicamente, você tem aqui perguntas. O projeto de pesquisa deve fundamentalmente responder as seguintes perguntas. O que pesquisar? Definição do problema, hipótese, que é uma possível resposta, base teórica e conceitual. Vamos voltar lá naquele modelo de projeto que vocês viram lá na produção da problematização. Lembra que ela vem apresentando o tema, ela usa as perguntas para fazer as delimitações? Então, ela vem, dá o título, daí ela vai contextualizando o problema dela, até chegar, ela faz uma contextualização histórica, até chegar a fazer a pergunta final, que vai balizar todo o trabalho de pesquisa dela. Muito bem. Nós estávamos aqui. Então, o que é pesquisar? Por que pesquisar? Você vai justificar para que pesquisar, como pesquisar, quando pesquisar, com que recurso e por quem. Pesquisado por quem. Então, você vai ter vários elementos para poder avançar na construção da problematização. Eu vou voltar aqui com vocês e perguntar o que vocês entenderam até agora que vocês precisam fazer como uma nova etapa. Gisele, dentro da tua... Eu estou pegando você de exemplo, porque nós já começamos a discutir lá primeiramente, mas o que você acha que você tem que fazer agora como os passos seguintes para avançar na construção do teu projeto? Eu acho que agora eu tenho que fazer uma justificativa do que o porquê que eu escolhi esse tema e entrar dentro dos problemas, do problema. Como que você vai fazer isso?
Bom, eu vou pegar a parte a parte que eu escolhi, né, naquela discussão que eu tive em família, assim, aquela conversa, como que veio a ideia, e vou levantar quais os problemas disso, quais são... Aquilo que te incomoda sobre o referente a isso. Isso, exatamente. Isso vai te dar o quê? A pergunta de partida. Você está esquecendo assim, ó, Gisele, o que você precisa fazer objetivamente? Quando você escolheu temática, você já teve alguns critérios para escolher essa temática. Então, você tem que ir no livro de metodologia, escolher um livro de metodologia, pode ser da Pescuma, pode ser do Salomão, pode ser do Kivi Campeout. Você tem que ler lá o que é a parte de justificativa. Aí você constrói um resumo dos critérios para você fazer uma justificativa e você escreve uma redação dentro daquele tópico justificativo. Olha, uma justificativa é construída com critérios de relevância, de importância pessoal. Pelo critério de relevância pessoal que é apresentado por Pescuma, a escolha dessa temática se deu a partir de uma conversa em casa, em que foi apresentado dados do ano tal, de uma escola, toda essa situação que se apresentou. Então, justifica por que você está estudando o tema. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, você fez uma parte da justificativa, depois vai ter outros critérios que você vai tentar montar ali. Mas você precisa transformar o teu tema em fenômeno para você fazer a redação da problematização. Como que você vai fazer isso? Gisele, vamos lá. O teu tema que você escolheu, você tem que transformar em fenômeno. Como que você transforma em fenômeno? Fazendo as perguntas. Não. O teu tema contextualizado no tempo e no espaço. Então, vamos lá de novo para o teu tema. O teu tema, ele está como educação física para crianças com transtorno do espectro autista. Então, tá bom. Educação física, onde e quando? Lembra? Então, você vai ter que pensar nessa delimitação. Sim, lembrei. Tempo e espaço. Exatamente. Então, você tem que fazer uma redação, porque o que é a redação da construção do teu problema? Nada mais é do que você fazer o relatório de como que você está construindo. Olha, para fazer um problema de pesquisa, eu preciso transformar meu tema em fenômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é o tema delimitado no tempo e no espaço. Então, eu estou falando de educação física. Qual é a educação física? Estou falando da educação física escolar. A delimitação espacial, eu quero estudar, né, eu estou delimitando na educação física, a produção científica em educação física escolar, que aborda a temática da inclusão de crianças com TEA, né? É TEA o nome? Acho que é isso, né? Isso. Com TEA. Do aspecto autista. Exatamente. Então, você vai delimitar no espaço, então são essas produções, mas ainda isso é muito amplo. A produção onde? Então você vai escolher, dentro daquela aula de base de dados, você vai escolher uma base de dados. Ou você vai escolher alguma revista que trabalha com essa temática. E aí você vai delimitar. Por exemplo, se eu falo no periódico CAPES, ou eu vou fazer dentro do periódico CAPES. Tá. Mas desde quando? Porque eu tenho que ter limitação temporal. Você vai fazer desde a década de 90 do século XX? Não, porque não adianta voltar lá muito atrás. Então, eu vou tentar fazer essa delimitação. Daí você vai ter que fazer um outro movimento. O livro de metodologia diz que para fazer uma problematização, você precisa contextualizar. No caso do Kivi Campeout, ele diz que tem que fazer uma ruptura. Como que faz a ruptura? Eu pego esse fenômeno e transformo em pergunta. Aí transforma o teu fenômeno em pergunta, que é considerada pergunta de partida. Com base nisso, eu faço o que agora?
eu vou levantar o que eu consigo inicialmente, né? Vou lá, faço uma primeira pesquisa, faço um levantamento e vou ler esse material e fazer a síntese. E aí eu vou começando a dar o contexto dessa temática. O que provavelmente vai aparecer para você? Você vai ver que a produção que envolve educação física escolar e inclusão, e especificamente transtorno de espectro autista, pode ser uma parte da produção. Você vai encontrar que tem vários outros tipos de deficiência que estão associados. Então, você começa a ver esse universo que é tão grande para chegar no número de trabalhos que existem especificamente sobre o transtorno de espectro autista. E aí, a redação da problematização, você vai relatar justamente isso. Quer dizer, o que tem sobre produção de inserção de pessoas com deficiência? Foi encontrado tal. Essa é uma pergunta inicial. Foi encontrado isso, isso, isso e isso. Muito bem. E sobre transtorno de autismo, o que tem? Tem isso, isso, isso. Foi localizado tantos. Qual o foco de pesquisa das pesquisas que desenvolviam esse tipo? Aí você fez teu problema de pesquisa que ficou contextualizado nessa transição. Entendeu a lógica? Entendi, professor. Veja, o que é o importante para vocês, pessoal? Vocês não têm que me apresentar vocês não têm que me apresentar nenhum texto maravilhoso ou alguma coisa bem finalizada, escrita assim, em perfeição. Não. Qual que é o nosso objetivo na disciplina? Aprender a fazer. Aprender a fazer é vocês estabelecerem essas relações. É vocês pegarem o que está escrito e você fazer a transposição daquele caminho para a tua redação, para te orientar o que você vai fazer para construir essa problematização. E aí você mostrar o que você fez, o que você achou e quais os problemas que surgiram que vão orientar teu trabalho. Então, veja que interessante. Delimitação, nós falamos até agora. No teu exemplo, Gisele, você partiria da educação física e criança em transtorno de espectro autista, mas você foi delimitar isso, e aí você aprofundou para a perspectiva da educação física escolar em pesquisas, né, que abordem a questão de deficiências e especificamente transtorno de espectro autista. E aí você vai fazer algumas buscas. Aí você faz a busca primeiro com o termo amplo. Você vai colocar lá, educação física escolar. Apareceram tantos números lá. Educação física escolar e deficiência. Ou inclusão. Apareceram tantos. Educação física escolar e TEA. Apareceram tantos. Então, você vai fazendo uma combinação das palavras-chave para você começar a ver o que tem de produção. Então, a delimitação é você fazer uma redação depois que diga de onde que você veio, do tanto de caminhos que tinha de produção, até você conseguir um material sobre educação física, escolar e técnica, que vai ser em base nesses textos que você vai construir a tua pesquisa propriamente dita. Daí, você vai sempre refazendo o teu projeto, na medida que está lendo, porque daí você vai construindo outras perguntas. Então, isso chama-se delimitação do problema. Galera, o que vocês poderiam levantar aí de perguntas do que nós abordamos até agora? Professor, eu acho que eu entendi. Legal. Agora deu uma clareada. Não, você vai ver que o que é complicado, sabe, Gisele? É que, assim, quando você começa a fazer a problematização, a gente negligencia as outras aulas e negligencia de ir ali na prateleira, como você está vendo lá, ó, naquela parte daqueles livros lá, que tem um V, na primeira, segunda, na terceira prateleira ali tem o livro do Salomão, ali tem outros livros, aquele que está em cima ali também é de metodologia. Então, você pega o livro de metodologia e vai lá. Projeto de pesquisa. Eles vão falar o que é um projeto de pesquisa. Aí você vai tentar compreender o que é lá.
Então, tem que ter a escolha do tema. Quais são os critérios para a escolha do tema? Eu usei isso daqui, legal. Então, eu vou pegar esses critérios, já vou colocar aqui no campo da justificativa, que depois eu vou explicar quais os critérios que eu usei para pesquisar a temática e fazer esse projeto. Porque vai ter que ter uma finalização depois, as justificativas em relação ao teu problema de pesquisa, não necessariamente sobre a temática. Muito bem. Aí eu vou lá no item problema. E vocês verão que problema, ele tem a ver com a pergunta, mas de forma contextualizada. O que é pergunta de forma contextualizada? É você fazer essa delimitação que saiu lá do tema, foi para fenômeno, foi para os critérios para como estabelecer a pergunta de partida, como buscar material para daí contextualizar esse material e finalizar com as perguntas que te interessam. Que daí seriam assim, ó, perante toda essa trajetória, qual foi, ou quais foram os autores, quais foram qual foi o percurso metodológico, quais foram os resultados das pesquisas sobre o transtorno e tal, e aí você vai ver como que você vai sistematizar isso depois em forma de relatório, porque agora você está fazendo o projeto, você faz um levantamento inicial, é um material que você vai ter que ler depois tudo isso para aprofundar, mas a tua construção do problema de pesquisa, você tem que ir no livro Metodologia, explicar, e daí começar a fazer os procedimentos que eles falam, e depois que você vai fazendo, você vai relatando. E aí você tem a construção daquele tópico chamado problematização. Depois nós vamos ver que da pergunta, ou destas perguntas, você vai tirar o objetivo geral e os objetivos específicos, que é o limite que você vai tentar alcançar do projeto que você está pretendendo fazer. Então, assim, ele é construído. Você não vai sentar e escrever um projeto de pesquisa em 2 horas. Você vai fazer a redação toda e dar conta. Você vai começar a pesquisar, relata o que você está fazendo, compreendeu, levanta mais material, lê o resumo inicialmente, daí tem que ir para a aula lá de leituras e fichamentos, e você vai fazendo e construindo. E na medida que você vai construindo, você vai debatendo com o teu orientador, com o professor, e você vai vendo as falhas que está tendo, e você vai construindo o teu projeto. Então, nós não chegamos ainda, mas aí você vai chegar lá no objetivos, justificativa, a metodologia, quais são as metodologias existentes que eu vou fazer meu trabalho. Aí você vai chegar num tópico de revisão de literatura, que é aquela parte, você só vai preencher legal quando você tiver com todas as leituras. Você vai ampliando, a cada leitura você vai ampliando a revisão da literatura. Porque você tem vários fichamentos, e é um relatório sobre aquilo. E aí, na fase do projeto, você vai pegar um cronograma e vai falar assim, quanto tempo eu levei para definir meu tema? Quanto tempo eu tenho para construir o meu problema? Quanto tempo para definir os objetivos? Quanto tempo? Então, vocês têm que entregar isso até abril. Então, já no cronograma, você já vai colocando o tempo e as ações que você tem para poder fazer o teu projeto. Então, o que me interessa é vocês saberem, puxa, onde é que eu vou buscar? Vamos supor que vocês... não, legal. Então, vamos lá. Como se constrói uma problematização? Segundo fulano de tal, se constrói fazendo isso, isso, isso. Com essas orientações, eu fui em tal local, coletei tal dados, fiz isso daqui. Esses trabalhos mostraram que tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. No entanto, quem são esses autores, aonde que eles publicaram, qual é o referencial teórico utilizado por eles, quais foram as metodologias, então você faz todas essas perguntas. Aí eu pego o texto de vocês e falo assim, não, putz, legal, ó, não conseguiu articular essa citação com esse procedimento, esqueceu. Mas você mostrou que você começou a pensar na lógica de como construir aquela parte. E aí é só pondo em prática para vocês conseguirem fazer. Então, saber fazer é você buscar os caminhos para poder fazer. E é isso que o pessoal, às vezes, deixa de lado e não acaba não avançando. As próximas aulas vão ser exatamente isso. Eu vou pegar lá o problema de vocês, que eu vou dar uma semana aí para vocês tentarem entregar o esboço, que vocês já fizeram isso no primeiro movimento.
E aí nós vamos trabalhar com os objetivos e a continuidade da justificativa. E aí vocês têm que ir fazendo os projetos de vocês para que a gente possa chegar no momento e falar, agora eu posso ler teu projeto e mostrar se está articulado ou não está articulado cada item. Como que você consegue a articulação? Você percebeu que eu comecei a montar e encaixar determinados argumentos em um daqueles tópicos que compõem o projeto? Sim, professor. Bom, moçada, eu acho que por hoje é mais ou menos por aí. Espero que vocês tenham pego essa transição e agora possam implementar. Então, eu vou postar para vocês uma atividade para a semana que vem, mas vocês já podem começar a fazer, que é a transformação de tema em problema de pesquisa, e aí vocês podem usar esse caminho que foi utilizado aí de fenômeno, de ruptura, ou pode usar outros autores que permitam ter uma lógica de como construir o problema. Isso vai depender de vocês buscarem um livro de metodologia e como se faz projeto. Tá bom?